Olá pessoal, boa tarde. Dando continuidade a esse conjunto de vídeos que nós estamos gravando para o estudo da alienação em leilão eletrônico ou em leilão presencial, eu proponho que a gente prossiga estudando essa matéria e que neste quarto vídeo nós façamos a análise dos seguintes aspectos que ela compreende. Primeiro aspecto: quem são as pessoas que podem participar desse tipo de leilão? Segundo, como apresentar os lances em leilão eletrônico e em leilão presencial? E, em terceiro lugar, de que maneira realizar o pagamento do valor da arrematação. Ok? Então vamos lá a esses assuntos. Em primeiro lugar, o CPC contém uma regra bastante simples no tocante às pessoas que podem participar desses leilões, dizendo que qualquer sujeito que estiver na livre administração dos seus bens está autorizado a apresentar as suas ofertas em leilão eletrônico ou presencial. E aí vocês me perguntam, quem são essas pessoas que estão na livre administração dos seus bens? Ora, são as pessoas que a lei considera plenamente capazes. E elas estão referidas lá no artigo 5º do Código Civil. Dessa maneira, não podem participar dos leilões as pessoas que são consideradas em lei absoluta ou relativamente incapazes. Compreenderam? Legal. Mas após veicular essa regra, o próprio CPC faz um conjunto de ressalvas, relacionando um grande número de sujeitos que, não obstante capazes e na livre administração dos seus bens, não podem participar dos leilões. Vamos conhecê-los, dividindo-os em blocos, de modo a que essa relação fique mais didática para vocês. Então vamos lá. Não podem participar dos leilões e, portanto, não podem apresentar lances. Em primeiro lugar, o tutor, o curador, o testamenteiro, o administrador e o liquidante, no tocante aos bens que estejam sob sua guarda ou sob sua responsabilidade. 2. Não podem participar dos leilões e, portanto, não podem apresentar lances o juiz, o membro do Ministério Público, o defensor público, o escrivão, o chefe de secretaria e os demais auxiliares da justiça, no tocante ao leilão realizado na localidade em que eles servirem ou na localidade a que se estendam as suas autoridades. Ok? Na sequência, também não pode participar do leilão quem for mandatário no tocante aos bens que deve administrar ou então que deve alienar. Em quarto lugar, não podem participar do leilão os servidores públicos no tocante aos bens da pessoa jurídica que eles servem ou então da pessoa jurídica que esses servidores administram. E, finalmente, em quinto lugar, também não podem participar do leilão os advogados das partes. Entenderam? Bem, vencidos esses sujeitos que estão proibidos de participar dessa modalidade de expropriação, eu pergunto a vocês, qual é o valor mínimo pelo qual pode se dar a arrematação em um leilão eletrônico ou então presencial? Vejam, o CPC contém uma regra diferente para a arrematação se nós a compararmos com a regra que ele próprio veicula para a adjudicação dos bens penhorados. Vamos lembrar? Quando o Código trata da adjudicação, ele estabelece o seguinte: ela não será deferida por valor inferior ao da avaliação. Porém, ao disciplinar a arrematação em leilão, o Código não possui a mesma ressalva.
de modo que a arrematação pode sim ocorrer por um valor menor do que aquele indicado na avaliação do bem leiloado. Mas qual é o valor mínimo? Vamos a ele? Bem, o CPC estabelece o seguinte: quando o juiz defere o requerimento de alienação em leilão, seja ele eletrônico ou presencial, o juiz, deve especificar, deve fixar qual é o preço mínimo para que se dê, então, a avaliação. E esse preço mínimo, como mostrei, pode ser inferior ao valor indicado na avaliação. Mas veja, se o juiz não fixar o preço mínimo para que se dê a arrematação, o Código possui uma regra subsidiária, dizendo que ela não poderá ser feita por um valor inferior a 50% do montante da avaliação feita pelo oficial de justiça, ou então subsidiariamente por um avaliador nomeado pelo juiz. Dessa maneira, em leilão, nós devemos observar a seguinte regra: não será admitida a arrematação por preço vil, isto é, por um preço irrisório. E o que é considerado vil ou irrisório? Aquele preço inferior ao que foi fixado pelo juiz, ou então, na falta desta fixação, qualquer valor inferior a 50% da avaliação. Compreenderam? Portanto, este é o piso, é o valor mínimo para que então se dê a arrematação. Mas aí eu já pergunto: como é que se deve fazer o pagamento do valor da arrematação, isto é, do valor do lance vitorioso? O Código prevê o seguinte a respeito do assunto: se o juiz não houver estabelecido, deliberado diversamente, o pagamento da arrematação deverá ser feito de imediato, mediante depósito ou então outro meio eletrônico. Logo, na falta de uma autorização para que a arrematação se dê de outra maneira, o pagamento do lance vitorioso é feito de imediato, depositando o respectivo lance ou então fazendo outra espécie de transferência financeira. Ok? Bem, mas é bem verdade que o CPC admite que a arrematação se dê para pagamento em parcelas. Tá? E como o licitante, o interessado nesse tipo de arrematação, deve proceder? Vamos a isso? Em primeiro lugar, quem quiser arrematar o bem leiloado e pagá-lo em parcelas deve, em primeiro lugar, peticionar ao juiz. Portanto, apresentar a sua oferta, o seu lance, por escrito. Ok? Qual é o momento para peticionar ao juiz e apresentar a ele a oferta de pagamento parcelado? Até o início do primeiro leilão, ou então até o início do segundo leilão. E por que fiz essa divisão? Porque o próprio Código a estabelece, dizendo o seguinte: o interessado em efetuar o pagamento parcelado da arrematação, que peticionar ao juiz até o início do primeiro leilão, deve oferecer um lance não inferior ao valor da avaliação. Por sua vez, o interessado que quiser apresentar a sua oferta de pagamento parcelado até o início do segundo leilão, deve peticionar ao juiz e apresentar a sua oferta, que não pode ser inferior ao preço mínimo da arrematação, isto é, a oferta que não pode ser vil. E vil é a oferta abaixo daquele valor mínimo estabelecido pelo juiz, ou, como mostrei, na falta dessa especificação, qualquer valor inferior a 50% da avaliação. Entenderam isso? Bem, mas nessa petição,
que o pretendente apresenta até o início do primeiro ou então do segundo leilão para pagamento parcelado, ele deve também especificar outros aspectos do pagamento da arrematação. E quais são eles? Em primeiro lugar, o pretendente deve especificar o prazo dentro do qual pretende realizar esses pagamentos. Em segundo lugar, ele deve indicar qual é o indexador que vai ser aplicado para a correção monetária das parcelas vincendas a que ele se comprometer. E em terceiro lugar, ele também deve especificar quais garantias oferece para assegurar o pagamento das prestações a que se comprometer. Entenderam? Bem, mas aí vocês me perguntam, professor, na hipótese de uma oferta para pagamento parcelado, o código exige um tanto para pagamento à vista? Ou, quem sabe, limita o número de parcelas a serem pagas na arrematação? A resposta é positiva, pois o CPC diz o seguinte: na hipótese de pagamento parcelado, o arrematante deverá depositar, oferecer e depositar, posteriormente, no mínimo 25% à vista sobre o valor do lance vitorioso, isto é, 25% do montante da arrematação, ok? Portanto, no mínimo 25% é a proposta de pagamento à vista. E o remanescente, ele pode propor ao juiz que seja pago em, no máximo, 30 mensalidades. Portanto, no mínimo 25% à vista do valor da arrematação e o remanescente em até 30 meses para pagar. Ok? Lembrando, entretanto, que esse saldo remanescente deverá ser corrigido segundo o indexador que for ofertado pelo licitante e deferido pelo juiz. Além do que, esse saldo remanescente ficará garantido no tocante aos seus pagamentos. Tá? E quais são as garantias que o CPC especifica para essas prestações vincendas que o licitante se comprometer a realizar? Veja, o código faz uma diferença. Se o bem arrematado for imóvel, será constituída uma hipoteca sobre o próprio imóvel para assegurar o pagamento das prestações a que o arrematante se comprometer. Mas se o bem leiloado e arrematado for móvel ou semovente, a garantia de pagamento das parcelas vincendas será uma caução que pode ser real ou fidejussória. E vocês sabem que caução real é aquela que vincula um determinado bem em garantia no processo. E caução fidejussória nada mais é do que uma fiança prestada por terceiro que vai assegurar pessoalmente com seus próprios bens o pagamento das prestações a que o arrematante se comprometer. Foi claro? Bem, antes de finalizar este vídeo, eu ainda tenho mais um aspecto da arrematação que eu gostaria de comentar com vocês. E qual é ele? Pode acontecer de o único interessado, o único licitante, ser o próprio exequente. E o próprio exequente conseguir arrematar o bem, levado então a leilão. Se o próprio exequente é credor e arremata o bem em leilão, ele não é obrigado a depositar o respectivo preço. E por que não? Porque o exequente credor dará o seu próprio crédito em pagamento da arrematação que ele conseguiu realizar. Entenderam? Bem, mas pode acontecer, é claro, de o exequente credor ser o único licitante, arrematar o bem submetido ao leilão e arrematá-lo por um valor superior ao montante do seu crédito. Por exemplo, o crédito era lá de 10 mil reais e ele arremata o bem leiloado por 15 mil. Neste caso, o código determina que o exequente e que conseguiu arrematar o bem
faça o depósito da diferença no prazo de 3 dias. Sob pena de não fazendo, a arrematação ser considerada ineficaz, o bem leiloado ser submetido a novo leilão a ser realizado às custas, às expensas do exequente, que arrematou e que não depositou naqueles 3 dias o respectivo preço. Entenderam isso? Bem, neste vídeo eram mais esses aspectos que eu gostaria de comentar com vocês a respeito dessa modalidade de expropriação. Mas nós estamos longe ainda de esgotar o estudo dessa matéria. E por isso, na sequência, eu vou postar mais um vídeo para nós completarmos a análise dela. Espere mais um pouquinho e vocês o receberão. Um abraço.